Vambora! Vambora! Sabadeira, dia 4 de outubro. Vamos aqui para a edição de hoje do Switch TV Show, edição de número 301. 301 edições desse programa maravilhoso. Olha aí que coisa linda. Vamos falar sobre a recuperação de Jason Tatum. Temos notícias muito boas sobre a recuperação dele, tá? Vamos falar também sobre Anthony Davis jogando como ala pivô em Dallas, né? A tendência é que a gente não veja mais o AD jogando como pivô, como ele jogou no Lakers nos últimos anos. Ele falou sobre isso. Falar também sobre os treinamentos de Victor Wembanyama com lendas da NBA. O Wemby comentou um pouquinho sobre como foi a experiência de treinar com lendas como, por exemplo, o Hakeem Olajuwon. Ele falou sobre. E vamos falar também um pouquinho sobre a estreia do Lakers na pré-temporada, né, cara? Acho que vale explorar um pouquinho mais isso. Temos falas de Ayton e Bronny sobre a estreia. J.J. Redick também falou. E é isso, meu amigo. É isso que a gente vai falar hoje. Bastante assunto, né? Pra esse sabadão. Vamos fazer render esse programa. Até porque ontem não teve, né? Então tem que compensar. Então por isso, muitos assuntos pra gente comentar hoje. Antes, só peço para que você deixe seu like, que é muito importante. Se inscreva no canal se não for inscrito. Compartilhe o conteúdo com seus amigos. Você aí que tá querendo fazer uma comprinha, tá querendo comprar uma camisa, tá querendo comprar um tênis, né? Tênis casual, um tênis de basquete, né? Tá querendo comprar um moletomzinho diferenciado, tá querendo comprar uma jersey da NBA, né? Uma jersey, né? Uma jersey. Tá querendo comprar uma camisa da NBA? Cara, a dica que eu dou pra você, gafanhoto, é entrar lá na Centauro e aproveitar as promoções. A Centauro, cara, todo dia ela tá com alguma promoção. É uma coisa absurda. Por exemplo, aqui, ó. Jordan Luka 77, um dos melhores tênis de basquete da atualidade, um dos melhores custos-benefícios da atualidade. Cara, tá saindo por R$ 809,99 na Centauro. Tá com desconto aqui de 10%, velho. Pô. E aí você vem aqui, ó, por exemplo, vamos aqui, Lakers, né? Já que vamos falar sobre a estreia do Lakers de ontem. Ó, olha aqui. Olha essa camisa, olha que coisa linda. Camisa maravilhosa, isso aqui é brincadeira. Isso aqui é lindo. Cara, R$ 107,99 no Pix. Desconto de 28%. Pô, mano, não tem jeito. Então, mano, tá querendo fazer uma comprinha? A Centauro é a minha recomendação. E aí, pra melhorar ainda, sabe o que você faz? Você vem aqui na hora da compra, escolhe o tamanhozinho, vem comprar. E aí, na hora de fazer o pagamento, sabe o que você faz? Você coloca o cupom SWISH10. Você adiciona o cupom SWISH10, SWISH10, você ganha mais 10% de desconto. Ou seja, o que já tá num preço maravilhoso, fica ainda melhor com o cupom. Então, mano, na moral, sim, quem não aproveitar essa oportunidade é maluco. É isso. Você que tá aí, doido pra comprar uma camisa, doido pra comprar um tênis, e não comprar na Centauro usando o cupom SWISH10, você é maluco, pô. Você é um vacilão. Essa é a verdade. Desculpa te falar a verdade, mas a verdade é essa, tá ligado? Então, ó, dica é essa, a dica tá dada, dica de amigo, dica de parceiro. Vai na Centauro, usa o cupom SWISH10, que eu tenho certeza que você não irá se arrepender, tá bom? Valeu, Centauro, pela parceria, tamo junto, e depois você vai lá no Instagram e me agradece. Depois você vai lá no Instagram e fala, Luiz, usei seu cupom, economizei uma puta grana, obrigado. Aí eu vou falar pra você, de nada, irmão, tamo junto. Estarei aguardando o agradecimento de vocês, tá bom? Estarei aguardando. Fechou? Então é isso, gente. Vamos aqui começar o programa de hoje.
Roda a vinheta e já vamos começar falando sobre a recuperação de Jason Tatum e trazendo uma notícia maravilhosa pro torcedor do Celtão. Vambora. Vamos lá, cara. Sobre Jason Tatum. Algumas semanas atrás, né, saiu, né, uma entrevista do médico do Jason Tatum que deixou o torcedor do Celtics extremamente otimista com o retorno dele, né? O médico do Tatum, ele falou basicamente que a recuperação do Tatum vinha sendo, cara, absurda de boa, que ele vinha tendo uma evolução muito fora da curva e que a chance dele voltar da lesão sem nenhuma sequela era muito grande. Era muito grande, tá? E se tratando de uma lesão como a do Tatum, uma ruptura do tendão de Aquiles, só o fato dele voltar sem ter sequela já é um motivo, mano, de comemoração. Porque o maior medo quando rola uma lesão dessa com o jogador é o cara não voltar a ser o que ele era antes da lesão, né? E aí a gente tem na história da NBA vários exemplos de jogadores que nunca mais foram os mesmos depois de uma ruptura de tendão de Aquiles, né? O caso mais famoso é o do Kobe, né? A lesão que basicamente acabou com a carreira do Kobe foi uma ruptura de tendão de Aquiles, né? Então, só isso dele voltar sem nenhuma sequela, sem nenhuma limitação, cara, já é motivo de estourar champanhe e fazer a festa lá em Boston. Só que aí, na semana seguinte, basicamente, ou nem na semana seguinte, poucos dias depois, saiu um vídeo do Tatum treinando com bola. Sim, depois de só 3, 4 meses da ruptura e da cirurgia, o Tatum já estava treinando com bola. E não é treino de só arremessando, não. Se movimentando, driblando, correndo na quadra. E isso tudo sem mancar, sem sentir dor, tá ligado? Fazendo tudo de forma natural, como se ele estivesse bem. E aí, com a informação do médico e o combo, né, com o vídeo do Tatum treinando, cara, o torcedor do Celtics já criou nem a expectativa, mas criou-se a certeza de que o Tatum voltaria a jogar nessa temporada, o que é uma loucura. Né, ver um jogador voltando de uma ruptura de tendão de Aquiles tão rápido quanto o Tatum pode voltar é uma parada sem precedentes na NBA. É uma parada muito fora da curva. Muito fora da curva. Porque o normal é o cara ficar fora a temporada inteira. Normalmente, quando sai, né, o injury report e a gente vê que o cara sofreu uma ruptura de tendão de Aquiles, a gente já tira o cara da temporada. Sacou? Porque esse é o normal. Esse é um tempo normal de recuperação. Só que o Tatum, ele tá superando todas as expectativas. Sacou? E aí ontem, o Jake Fisher soltou um report que se o torcedor do Celtic já tava otimista com a volta do Tatum, com a notícia que o Jake Fisher deu ontem, com o report dele ontem, o torcedor do Celtic já tá programando a temporada para a volta do Tatum. O que era visto como um ano sabático para o Celtics já tá virando um ano onde o Celtics pode sonhar com o final de conferência, tá ligado? E qual foi o report do Jake Fisher? Foi esse aqui, ó. Postagem aqui do Pisou na Linha, né? Repercutindo aqui o report do Jake Fisher. Report é esse aqui. Há rumores ao redor da NBA de que Jason Tatum pode voltar às quadras em março de 2026, ou seja, ainda na temporada regular. Não é que, talvez o Tatum volte num playoff, se o Celtics chegar nas finais da NBA, o Tatum pode voltar. Não, a gente tá falando do Tatum voltando, tipo, pós-trade deadline. Em março. Isso é surreal, cara. Isso é surreal. Claro, são rumores, não tem nada certo.
Só que, velho, juntando isso aqui com o vídeo que saiu do Tatum treinando e com a fala do médico dele, cara, eu sinceramente eu tô achando extremamente possível isso aqui realmente acontecer. E é uma doideira, cara. É uma doideira. Eu não sei se eu falei aqui ou se eu falei no Twitter, mas se eu não falei aqui, eu vou falar agora. Esse caso do Tatum, mano, sem sacanagem, sem exagero, é um case que pode mudar completamente, tipo, a questão de recuperação de atletas dessa lesão. O case do Tatum, ele tem que ser estudado, tá ligado? Porque é surreal isso, mano. É surreal isso. Né? Tem que ser estudado pra isso ser feito com outros atletas, porque é uma parada que pode salvar a carreira de muita gente, mano. Que pode diminuir de forma drástica o tempo de recuperação de um atleta. Mano, o Tatum sofreu essa ruptura no playoff. Isso, ele voltar em março é surreal, mano. É surreal. E aí tem que ver o que fizeram diferente. Né? O que é sabido, né, pelo público que o Celtics fez de diferente foi ter botado o Tatum pra operar no mesmo dia. No mesmo dia que o Tatum machucou, ele já foi pra cirurgia. Normalmente, o atleta vai pra cirurgia no dia seguinte. Né? Ele passa por uma ressonância e tal e opera no dia seguinte. O Tatum operou no mesmo dia. E aí, na época, já foi falado que isso poderia diminuir o tempo de recuperação, poderia agilizar a recuperação e tal. Mas ninguém imaginou que iria agilizar nesse ponto. A ponto do Tatum já estar treinando com bola e a ponto do Tatum poder voltar agora em março. Gente, março mano, é daqui a pouco, tá ligado? É daqui a pouco. Velho, na boa, eu tô realmente impressionado com isso, mano. Eu tô em choque. Né? Quando saiu o vídeo do Tatum treinando com bola, eu fiquei abismado, cara. Porque não é normal, velho. Não é normal. É só a gente lembrar. Lembra do Duran, quando ele rompeu o tendão? Tempo que o Duran ficou de molho, sem pisar. Olha agora o Haliburton. Olha o Haliburton. O próprio Damian Lillard. Não existe perspectiva pro Lillard jogar nessa temporada. Haliburton é a mesma coisa. O Tatum pode voltar em março. Cara, é surreal. É realmente surreal. E aí isso diz muito sobre o mérito da equipe médica do Celtics. Assim, que trabalho dos caras. Isso diz muito sobre o avanço da medicina esportiva, como que a cada dia que passa, a cada ano que passa, a medicina esportiva evolui, né? Evolui em um ano que há anos atrás evoluiria em 5, 10, sabe? É bizarro. E isso diz muito sobre a força de vontade desse cara que mano, é um fora da curva, mano. Assim, eu não tenho dúvidas de que o Tatum, ele tá se dedicando 200% pra se recuperar logo. Eu não tenho dúvidas de que na cabeça do Tatum não existe um mundo onde ele não volta a jogar nessa temporada. Eu tenho certeza. Porque a gente tá falando de um cara que odeia ficar de fora. Um cara que quando machucou o pulso no começo do playoff passado, ele ficava no banco. Mano, você via não é desespero, mas é um tipo de desespero no olhar do Tatum de querer estar em quadra, de querer voltar, porque é um jogador que tá sempre disponível. Uma das principais características do Tatum é a disponibilidade. O Tatum, ele tá sempre disponível, ele tá sempre em quadra. Ele nunca deixa o Celtics na mão. Então, eu consigo imaginar a raça que esse cara tá dando pra voltar, mano. E com certeza isso tá influenciando muito nessa recuperação relâmpago que ele tá tendo. E aí eu não tô falando que... então você tá falando que os outros não tiveram essa força de vontade do Tatum? Não é isso que eu tô falando. Mas é que o Tatum, ele é diferente, mano.
E o torcedor do Celtics pode confirmar isso nos comentários. Ele é diferente. Tá ligado? Então, velho, muito foda isso. Tomara que aconteça. Tomara que o Tatum volte mesmo em março. E igual eu falei, cara, o case dele, o caso dele, mano, vai servir de referência pra casos futuros. Sem dúvida alguma, mano. É um marco pra medicina esportiva, cara. É um marco essa volta do Tatum. É assustador, cara. Realmente assustador, tá? Então, notícia aí maravilhosa pro torcedor do Celtics. Falando agora sobre Anthony Davis, né? Que, por falar em lesão, né? O Anthony Davis aparenta já estar recuperado da lesão. Parece que ele tá treinando normal e deve, né, defender o Celtics na abertura. O Celtics, defendeu o Dallas na abertura da temporada. O Anthony Davis falou nessa semana sobre uma das grandes questões que envolvem ele, né? Que é a parada dele não gostar de jogar de pivô. Né? O Anthony Davis, nos últimos anos, lá no Lakers, ele acabou sendo obrigado a jogar de pivô porque o Lakers não tinha um pivô para jogar com ele. Né? O Anthony Davis ele entrou na NBA como ala pivô, ele viveu o seu auge como ala pivô lá no Pelicans e o seu início no Lakers. Né? É importante lembrar que quando o Lakers foi campeão na bolha, o Lakers foi campeão com o Anthony Davis sendo ala pivô. O Dwight Howard era o pivô titular daquele time, né? Então o AD ele viveu seu auge como ala pivô, só que nos últimos anos ele acabou sendo obrigado a jogar como pivô, posição essa que ele nunca escondeu que não era a sua favorita, que ele não gostava, né? Tanto que durante a passagem dele no Lakers nos últimos anos, vira e mexe surgiam notícias de que o Anthony Davis estava, né, batalhando nos bastidores pro Lakers trocar por um pivô. Pro Lakers ir atrás de um pivô, porque ele queria jogar de ala pivô. Ele se sente melhor. E aí, nessa semana, né, de Media Day, de abertura de Training Camp, ele falou sobre a preferência de jogar de ala pivô. Ele falou o seguinte, abre aspas: eu diria que não é uma questão de querer jogar em outra posição simplesmente, mas as pessoas não têm noção do quão desgastante é jogar como pivô o ano inteiro. Então aqui temos Dereck Lively e Daniel Gafford. Provavelmente sempre teremos um deles em quadra e vou me aproveitar disso. Eu sempre entendi a necessidade de jogar de pivô no Lakers. O único ano em que consegui revezar foi o ano em que vencemos com JaVale McGee e Dwight Howard. Então acho que esse revezamento é importante, sabe? Em New Orleans eu nunca joguei como pivô por uma temporada inteira. Mas não é que eu não queira, sabe? Acho que é uma coisa para momentos específicos. Ao longo da temporada sou ala pivô. Mas se na hora da pós-temporada eu precisar jogar na 5 para que nosso time vença, estarei lá. Deixei claro para o Jason Kidd que estou disposto a tudo. Então, você percebe aqui que claramente o AD, ele se sente melhor jogando como ala pivô, ele se sente menos desgastado jogando como ala pivô, só que ele não abdica da ideia de jogar de pivô se o time precisar. Só que é nítido que ele considera jogar de pivô algo assim, de emergência. Tipo, mano, Lively machucou, Gafford machucou, AD, a gente precisa de você de pivô. Beleza, eu jogo. Mas não sendo o caso, claramente ele não quer. Ele não quer. E eu vou te falar, cara, eu particularmente prefiro o Anthony Davis jogando como pivô, tá? Pela capacidade de dominância que ele tem no garrafão, o trabalho de pés, a mobilidade, a qualidade técnica que ele tem, eu acho o Anthony Davis um pivô de alto nível. Elite. O Anthony Davis pivô é elite. Assim como o Anthony Davis ala pivô também é elite. Mas como pivô eu gosto muito, cara. Eu gosto muito, porque ele é um mismatch ambulante. Ninguém tem o tamanho, o físico e a mobilidade do Anthony Davis. Ninguém tem. Ninguém. O nível de dominância que o Anthony Davis tem no garrafão, cara, você vai contar na... Assim, você não fecha uma mão, né, de jogador, de pivôs da NBA que tem essa dominância que ele tem. É uma coisa absurda, tá? Então, eu particularmente prefiro o Anthony Davis jogando como pivô. Mas eu entendo que, para um cara que sofre tanto com lesões como ele,
ficar ali no garrafão, tendo que carregar o garrafão sozinho, carregar em rebotes, carregar em blocos, carregar em pontos dentro do garrafão, fazer isso toda a noite, eu entendo que é muito desgastante e é um risco maior de lesão. Você ter um outro cara ali pra segurar o rojão, pra lutar ali no garrafão e te deixar um pouco mais livre, com certeza isso é algo que ajuda o Anthony Davis. Entendeu? Então eu entendo o ponto dele não querer jogar como pivô, dele preferir jogar de pivô só em situações específicas. E pra sorte dele, em Dallas ele dificilmente vai precisar jogar de pivô, né, por necessidade, porque Dallas tem Gafford e Lively. São dois excelentes pivôs. Excelentes pivôs. Então, eu acho que essa saída dele para Dallas, ela de fato pode decretar o fim do AD pivô. Pode decretar o fim. É claro que em alguns momentos a gente vai acabar vendo ele jogando como pivô, né? Às vezes o time tá precisando, né, de mais velocidade na transição. O Jason Kidd vai lá, vai sacar o Gafford, vai sacar o Lively, vai botar ali um Najee Marshall e vai botar o Anthony Davis na 5. Beleza. Mas ele jogando a temporada inteira de pivô, eu acho que a gente não vai ver em Dallas. Isso a gente não vai ver mais. Tá? Até porque, quem que era quem fazia parte da comissão técnica do Lakers que foi campeão na bolha? Jason Kidd. O Jason Kidd, mais do que ninguém, sabe como que o Anthony Davis se sente à vontade em quadra. E ele sabe que é com outro pivô. Que ele se sente melhor, se sente mais seguro, se sente mais feliz, né? Então, eu acho que realmente a era Anthony Davis pivô acabou. Eu gostava muito, eu gosto dele jogando como pivô. Inclusive, os últimos meses dele no Lakers, eu gostei muito daquela versão do Anthony Davis, porque era uma versão de um Anthony Davis jogando como pivô e jogando mais, sabe, jogando mais com a bola na mão. Saindo do garrafão pra, né, armar, pra, né, passar ali no post, pra criar em handoffs. Inclusive, já foi falado que é algo que o Jason Kidd vai querer fazer com ele nessa temporada. A gente vai ver uma versão do Anthony Davis meio Domantas Sabonis. Saindo do garrafão, criando pros outros, ficando em movimento. Eu gosto. Eu gostei muito dessa versão dele no Lakers, né? E aí, tendo um pivô pra jogar do lado, isso vai ser muito legal. Porque se você lembrar especialmente da estreia dele no Dallas, teve ali, acho que foi uma ou duas pontes aéreas dele conectando com o Daniel Gafford. É o tipo de jogada que ele jogando de pivô, ele não consegue fazer. Entendeu? Então, mano, eu vou te falar, eu tô muito, muito animado pra ver esse ano do AD em Dallas. Eu tô com altas expectativas pra esse Dallas Mavericks. E mesmo, igual eu falei, mesmo eu preferindo ele jogando como pivô, eu acho que ele como ala pivô nesse time com Gafford e Lively tem grandes chances de dar certo. E não só Lively e Gafford. Ainda tem Cooper Flag ainda. Ainda tem Cooper Flag, que é um alvo grande, um cara que pode receber muito passe do Anthony Davis com o AD saindo do garrafão pra armar e o Gafford ou o Lively chamando a atenção no garrafão. Cara, o que o Anthony Davis vai achar de passe pro Cooper Flag cortando pro garrafão é brincadeira, né? É brincadeira. Então, eu tô ansioso. Tô ansioso pra ver esse AD ala pivô, jogando a temporada inteira como ala pivô. E ele, mais do que eu, né, tá bem animado pra isso também, né? Porque nos últimos anos ele não pôde jogar, né, do jeito que ele queria. Por falar em big dominante, vamos falar sobre ele, né? Menino Wembanyama. Rapaz, o Wembanyama teve uma off-season de muito trabalho, né? Treinou com um monge, né? Foi lá pro Tibete treinar com monges. Só que ele também treinou com algumas lendas da NBA, né? Foi reportado durante a off-season que ele realizou treinamentos com Kevin Garnett, com Hakeem Olajuwon, né? E aí, nessa semana, ele falou um pouco sobre a experiência
de treinar com esses caras. E aí eu achei legal trazer as aspas dele sobre isso, porque é sempre legal, né, saber um pouco desses bastidores dos jogadores, né? Então, Pisou na Linha fez o trabalho aqui de traduzir. E ele falou o seguinte sobre treinar sobre o Olajuwon, começando sobre a experiência de treinar com o Hakim. Abre aspas. É bizarro. Sinceramente, acho que ele não perdeu nada. Ele tem 62 anos. Foi incrível porque os conselhos dele pareciam tão naturais. Eu estava absorvendo tudo e era muita coisa a cada dia. Ele gosta de ensinar, isso ficou claro. E eu adorei aprender mais com ele. Espero que trabalhemos juntos outra vez. Então, né, o Wemby aparentemente gostou muito de treinar com o Hakim, que é um cara que ajudou a desenvolver o trabalho no post de vários jogadores da NBA. Tem um vídeo bem famoso aí no YouTube do LeBron James treinando com o Hakim. Com o Hakim ali, né, trabalhando para melhorar o trabalho de pés do LeBron ali no post. Isso aí foi na época do Heat, né? E de fato, o LeBron melhorou muito no post, né? Trabalho de pés, fadeaway, né? Melhorou muito. Então, é um cara que sabe do que tá falando, até porque, né, para quem já viu um compiladinho de lances do Hakim, o que esse cara fazendo no post é brincadeira. É brincadeira, né? Então, muito legal o Wemby ter tido, né, a oportunidade de treinar com o Olajuwon. E é muito legal ver isso aqui, né, cara? Eu adorei aprender mais com ele, espero que trabalhemos juntos outra vez. Você vê aqui que o Wemby, ele é viciado em melhorar, mano. Essa mentalidade dele de querer sempre melhorar e de querer aprender com os das antigas é muito foda. É muito foda. Eu gosto muito dessa mentalidade do Wemby, mano. Tipo, eu quero pegar o melhor de cada um dos melhores jogadores da NBA. Eu quero aprender com eles. Tá ligado? Isso é muito foda. Isso é muito foda. Porque é um cara que você vê que não tá acomodado no talento. Não tá acomodado no tamanho dele. Não. Eu tenho tamanho, eu tenho talento, mas eu quero melhorar, eu quero aprender. Isso é muito foda. Isso é muito foda. E aí tem as aspas dele também sobre os treinos com Kevin Garnett. Falou o seguinte: super interessante. Ele tem uma perspectiva realmente única sobre os relacionamentos e o jogo em si. Ele me disse coisas sobre como tratar seus companheiros de equipe, os árbitros, a mídia. Não vou me esquecer disso. O que mais achei impressionante é que todos sabem de sua energia e de quem ele é emocionalmente na quadra. Mas isso só gera coisas boas. Ele sabe canalizar tudo isso sem deixar a raiva dominar suas ações completamente. E isso é incrível, né? Então aqui a gente vê que o Garnett, ele trabalhou mais o lado de personalidade do Wemby. Do tipo, mano, você tá no jogo, você tá ali, jogo pegado, é assim que você tem que agir com seus companheiros. É assim que você age pra motivar eles. É assim que você tem que fazer pra pressionar uma arbitragem. Porque isso é importante também. A galera às vezes acha que não. Que o jogador reclamar com o árbitro não tem influência no jogo. Influencia. Só que você tem que saber reclamar. Você tem que saber pressionar. E o Garnett fazia isso com uma maestria impressionante. Né? Impressionante. Inclusive, eu tô curioso pra ver se o Wemby vai meter uns trash talkzinhos aí nessa temporada, porque ele não fez muito isso, né, até agora. Eu não me lembro de lances do Wemby, tipo, tentando entrar na mente de um adversário. O Wemby, ele é um cara muito na dele, né? Ele tem uma vibe muito Tim Duncan. Mas quem sabe agora, né, com a tutela do Garnett, quem sabe a gente não vê um Wemby mais, né, mais explosivo. Eu gosto. Eu gostaria de ver isso, né? Então, enfim, só quis trazer isso aqui porque eu acho maneiro trazer esses bastidores. E, cara, a versão Wemby nesse terceiro ano, cara, tem tudo pra ser ainda mais assustadora. Porque é um Wemby fisicamente mais forte, mentalmente mais forte, porque além de trabalhar com o Garnett, ele, treinou com os monges, né? Então, assim, o mental do Wemby tá uma coisa maravilhosa. Então, fisicamente mais forte, mentalmente mais forte, tecnicamente melhor e com um time melhor ao redor. Então, mano, o Wemby 2026 vai ser... O verdadeiro basquete 2.0 vai aparecer agora. Agora a gente vai ver o basquete 2.0, mano. Bizarro.
Bizarro. Para finalizar, pessoal, eu quero trazer aqui 2 aspas sobre a estreia do Lakers na pré-temporada, né? Ontem o Lakers fez a sua estreia, né? Enfrentou o Phoenix Suns, tomou uma sapatada do Phoenix Suns, né? O Phoenix Suns deitou o bigode para cima do Lakers. Vitória tranquila, grande atuação coletiva do Phoenix. O Lakers não apresentou muita coisa boa, até porque tava sem o Luka, tava sem o LeBron, então era difícil, né, esperar o Lakers jogando um grande basquete. Mas tiveram alguns destaques, né? O Austin Reeves fez um bom jogo, né? O Jake LaRavia fez um bom jogo, gostei do que eu vi. O Vanderbilt mostrou boas coisas na parte defensiva, se mostrou saudável, o que é importante. E a gente teve o Dominaton fazendo a sua estreia. E assim, ofensivamente, ele não foi bem, tá? Ofensivamente o Ayton não foi bem. Marcou 1 ponto, errou todos os arremessos que tentou, cometeu 4 turnovers. Tipo, ofensivamente o Ayton não fez nada. Mas defensivamente, DeAndre Ayton jogou. Praticou um bom basquete defensivo, né? Conseguiu 2 tocos, pegou 8 rebotes, mostrou muita energia na defesa, atento nas trocas, não sendo alvo no pick and roll. Eu gostei do que eu vi dele na defesa. E aí, depois do jogo, ele falou um pouco sobre isso e ele deixou claro que o foco dele, tá, nesse jogo, era mostrar uma energia maior, um comprometimento maior na defesa. Ele falou o seguinte, ó, deixa eu pegar aqui pra vocês. Créditos aqui ao Coast to Coast, né, que fez aqui a tradução da fala do Ayton, né, deixar os créditos aí pros manos. Ó, abre aspas. Eu queria mostrar ao time que estou mais comprometido na defesa do que no ataque. Não estou aqui pelos números, estou aqui para fazer o que o Lakers quer que eu faça. Né? Então, aspas bem maduras do Ayton, né? Se mostrando aí disposto a fazer o que o time precisa, mostrando que não tem, né, não tem ego. Muito legal, muito legal. A minha dúvida, sendo bem sincero, né, é se isso vai se manter durante toda a temporada, porque nos últimos anos aí, a gente viu o Ayton ter alguns flashes muito bons, só que no todo o que a gente viu foi um Ayton jogando meio que no automático, sabe? Ia lá, fazia o dele, não dava a vida e ia embora. É isso que a gente se acostumou a ver do Ayton nos últimos anos. No próprio Blazers, o Ayton teve alguns jogos onde ele, foi bem na defesa, teve intensidade, botou bons números, jogou bem. Ele teve bons jogos no Blazers. Só que no todo ele não foi bem. E o principal motivo que fez o Blazers chutar o Ayton do time foi a falta de ética de trabalho. Foi ele não se esforçar nos treinamentos, foi ele não ter uma boa postura no banco, né, durante os timeouts. E aí, beleza, ele aparenta estar motivado no Lakers, mas a minha dúvida é, por quanto tempo vai durar essa motivação? Eu entendo o torcedor que tá otimista, eu entendo, e o torcedor tem que estar otimista mesmo. Só que eu não consigo ter essa confiança toda no Ayton, cara. Sendo bem sincero, eu não consigo. Né? Se eu fosse apostar num cenário mais provável assim pro Ayton na temporada, eu apostaria num cenário do Ayton tendo alguns jogos bons, mas na maior parte da temporada sendo o tipo de jogador que o torcedor do Lakers vai se irritar todo o jogo. Vai se irritar com a falta de vontade, vai se irritar com a lentidão dele para voltar para a defesa, e com a desatenção dele na defesa. Se eu tivesse que apostar num cenário mais provável pro Ayton, seria esse. Ah, mas ele vai jogar com o Luka, ele vai jogar com o LeBron. É a última chance dele de se provar. Beleza, isso pode motivar ele. Mas a minha questão é, por quanto tempo ele vai se manter motivado? Porque no Phoenix Suns, ele tava jogando com o Chris Paul,
ele tava jogando com o Devin Booker, ele tava no contender ao título e ele perdeu a motivação. Ele perdeu a vontade. O que me garante que ele não vai perder a vontade no Lakers? Principalmente se o início da temporada do Lakers não for tão bom. Não for tão bom. Então, eu só quero deixar aqui claro que eu não duvido do Ayton conseguir, né, se manter motivado a temporada inteira. Eu não duvido, ele pode. Só que tendo como base o que foi o DeAndre Ayton nos últimos anos, existe uma chance maior dele perder essa motivação com o tempo do que ele se manter altamente motivado o ano inteiro. É a maior probabilidade. Sacou? Mas vamos ver. Eu gostei do que eu vi dele no jogo contra o Phoenix. Beleza, pré-temporada, não tem como tirar como base. Mas ele mostrou vontade, pelo menos. Vamos ver por quanto tempo isso vai durar, né? Vamos ver. E uma outra aspa que eu separei aqui foi uma aspa do J.J. Redick sobre o Bronny, né? O Bronny ontem teve muitos minutos, né? Jogou bastante, mas ele não jogou bem, né? O Bronny, ele ficou 1 de 12 nos arremessos de quadra, tijolou tudo. Defensivamente não fez muita coisa, tá? E aí o J.J. Redick, ele foi perguntado sobre o Bronny. E aí ele falou o seguinte sobre o nosso Nepo Baby, né? Ele falou o seguinte: no fim, acho que o mais importante é que foram bons arremessos, sabe? Sem forçar ou correr. Eu não tinha tanta perna... Ah, não, isso aqui é o Bronny falando, desculpa. Eu não tinha tanta perna quanto queria. Primeiro jogo de pré-temporada, estive cansado. Então alguns foram curtos, mas foram chutes naturais. E aí o J.J. Redick falou o seguinte: ele está muito mais confortável e confiante como jogador. Suas leituras melhoraram muito e há uma grande diferença entre fazer isso nos treinos e em jogos como esse. Mas garanto a vocês que ele melhorou. Um jogador totalmente diferente do que era há um ano. E aí eu vou te falar um negócio. Eu concordo com a visão do JJ. Né? O jogo do Bronny foi ruim? Foi. Não acertou nada, tá? Mas eu percebi um Bronny... Eu acho que eu acabei nem comentando sobre isso ontem no vídeo, né? Deveria ter falado sobre. Mas eu percebi um Bronny realmente mais confiante, cara. Confiando mais com a bola na mão, lendo melhor as jogadas, sabendo o que fazer, onde se posicionar, entendeu? Isso ficou nítido ontem pra mim. Que ele tá... Hoje ele é muito mais um jogador de basquete do que ele era temporada passada. Temporada passada o Bronny não era um jogador de basquete profissional. Não era. Agora, ele parece estar mais próximo de ser um jogador profissional. E aí eu tô me baseando também no que eu vi dele na Summer League. Eu gostei da Summer League do Bronny. Ele foi bem na Summer League. E durante a Summer League eu falei, o Bronny tá bem melhor do que a temporada passada. Fisicamente, tecnicamente, lendo melhor o jogo. Eu falei sobre isso. E ontem, de fato, eu percebi. Repito, o jogo dele foi ruim. Não adianta nada ele fazer ótimas leituras e terminar o jogo com 1 de 12 no field goal. Não adianta. Mas, claramente, ele tá melhor. Na parte de confiança, na parte mental do jogo. Dá pra ver que ele tá melhor. Tá melhor. Agora é corrigir. Corrigir arremesso, corrigir, né, movimentos. Isso, beleza. Mas ele parece mais perto, ele está mais perto de ser um jogador profissional do que ele era na temporada passada. Isso é nítido, tá? Isso é nítido. Ah, Luiz, então você está falando que ele tem capacidade de ter minutos, né, regulares na temporada? Não, eu ainda não daria minutos regulares pro Bronny. Eu ainda deixaria ele na D-League mais um ano, tá? Mas hoje, por exemplo, o Lakers tá com um monte de lesão. Precisa de alguém para completar a rotação. Hoje eu acho muito mais... Nesse cenário, eu acho muito mais aceitável dar minutos pro Bronny do que eu achava a temporada passada. Temporada passada, cara, o Bronny ter tido minutos na regular, pra mim foi muito... Assim, claramente era pra ele jogar com o LeBron e pra ter a mídia. Pra galera tirar fotinha dele com o LeBron. Claramente. O Bronny não merecia minutos temporada passada. Nessa temporada... Ele ainda não merece minutos regulares, mas nesse cenário de lesão no elenco, eu acho que aí, beleza, dá pra colocar ele em quadra. Nesses cenários, entendeu?
Agora, tirar minutos de um Jake LaRavia pra dar pro Bronny, aí é loucura. Segue sendo loucura. Mas, igual, tirar minutos do Dalton Knecht pra dar pro Bronny, hoje, eu não acho tão loucura, não. Porque o Dalton Knecht não tá fazendo nada. A Summer League dele foi uma merda. O jogo de ontem dele foi horrível. Tá ligado? Então, hoje, eu já não acho muita loucura, não. Não acho. Temporada passada era loucura. Agora, não acho tanto. Não acho tanto. Entendeu? Então, é isso. No fim, o menino tá evoluindo, tá? O Nepo Baby está evoluindo, tá? Isso tem que ser falado, tá bom? Então, é isso, minha gente. Por hoje é só, tá? Eu já fiz vídeo falando sobre o jogo que a gente teve hoje da pré-temporada entre Knicks e Sixers. Dá uma olhadinha lá depois. Mais tarde, vão ter vídeos falando sobre os jogos da noite. Hoje a gente tem Brooklyn estreando na pré-temporada, a gente tem Miami, a gente tem Orlando, a gente tem Denver e Minnesota também estreando. Vou falar sobre esses jogos durante a madruga, tá bom? Então, te aguardo. E é isso, rapaziada. Obrigado mesmo pela audiência, tamo junto. Beijo no coração de vocês e tchau, um abraço!